Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Cada vez mais pessoas se inscrevendo aqui no nosso portal. E vocês sabem que a gente não faz sensacionalismo. Então, não vai dar para a gente abordar com responsabilidade o que aconteceu no Líbano. Uma grande tragédia que a solidariedade universal deveria sempre estar presente. A irmandade entre os povos, né? No que diz respeito a gente, o presidente brasileiro protocolarmente manifestou solidariedade com o povo do Líbano. Solidariedade essa, né, que ele não manifesta com o próprio povo brasileiro. Ele tenta demonstrar algum tipo de humanidade com relação a uma tragédia externa, mas ele vira as costas, ele trai o povo a quem ele deveria estar trazendo algum tipo de tranquilidade, algum tipo de norte. Só para a gente quantificar, para a gente ter uma ideia da magnitude do problema que a gente vive em relação a esse problema do Líbano, morreram até agora 100 pessoas lá. E no Brasil morreram 96 mil pessoas por conta da Covid, enquanto eu estou falando com vocês. Isso representa 960 explosões daquela aqui dentro, com pessoas invisíveis, que não estão causando mais grandes comoções, pelo menos no enfoque dos grandes meios de comunicação. Na medida que eles estão também minimizando a cobertura da Covid, o tempo destinado, por exemplo, no Jornal Nacional de ontem, foi 7 vezes menor do que há 10 dias atrás, para vocês terem uma ideia. Então o assunto ele vai meio que saindo da pauta, as pessoas viram estatísticas, viram gráficos, enquanto isso o presidente da República ele não é responsabilizado de forma direta, porque o interesse maior é de criticá-lo, mas preservá-lo no poder para que o assalto continue a acontecer. Eu comentei com vocês quais seriam as perspectivas, né, do afastamento do presidente no programa passado. E agora com essa confissão de Rodrigo Maia, que está a serviço do sistema financeiro, que eles, assim como os grandes meios de comunicação, vão deixar o presidente refém e quietinho no seu canto, a gente viu que nós teremos muitas batalhas pela frente. Vamos ver aqui como é que foi a resposta dele em relação aos pedidos de impeachment contra o presidente da República, que eu estou evitando de citar o nome, né? Vamos lá. Boa noite. Eu queria voltar ao tema dos pedidos de impeachment, que a Basília colocou. O senhor tem cerca de 50 pedidos de impeachment sobre a sua mesa e não decide nem para arquivá-los, nem para abrir um processo. No passado, o deputado Eduardo Cunha também segurou muitos pedidos de impeachment como uma forma de pressionar o governo, manter a presidente Dilma sob pressão. Muita gente acha que o senhor está fazendo a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Se o senhor não vê motivo, por que o senhor não engaveta os pedidos de impeachment? Porque nós estamos no meio de um processo de pandemia e qualquer decisão agora leva um recurso ao plenário e nós vamos ficar discutindo impeachment sem nenhuma motivação para isso. É por isso que eu não decido. O presidente Bolsonaro sabe que desses que estão colocados, eu não vejo nenhum tipo de crime atribuído ao presidente, de forma nenhuma deferiria nenhum desses. Mas Então, é impressionante. A gente vê que o presidente da Câmara ele precisa de um óculos, né? Porque ele não está vendo nenhuma motivação, embora estejamos aqui diante de um genocídio radical, ele não vê nenhum tipo de indício ou de provocação para que o presidente sofra um processo de impeachment. Contra esse presidente Dilma, um único detalhe fez com que ele visse um sentido de retirar uma presidente eleita do poder. Agora, o presidente atual ele pode matar o tanto de pessoas que ele quiser, ele pode fazer o tanto de maluquices que ele quiser, ele pode declarar, ele pode criar conflito em relação aos poderes, contanto que ele não mexa em Paulo Guedes. Se ele não mexer em Paulo Guedes, ele vai ficar até o final no poder. Compete a gente estar cada vez mais informando aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos parentes, que estamos sendo todos assaltados por essa quadrilha econômica que comanda o nosso país dentro do parlamento e dentro do poder executivo. E eles não param. O trabalhador não tem grandes poderes de articulação hoje, né, gente? Então é a vítima mais frágil, é a pessoa que está mais fragilizada, no desespero, que eles podem assaltar. Então, o ministro da Economia, dentro dessa política de assalto, ele quer retirar mais dinheiro do trabalhador, do fundo de garantia. Quando terminar o vínculo empregatício, o trabalhador vai ter menos dinheiro na sua conta. E, além disso,
a empulhação é tão grande que esse tipo de argumento está sendo utilizado para penalizar duplamente a sociedade. Eles dizem, olha, nós vamos implementar a CPMF porque nós vamos reduzir o custo do Brasil. Sempre a mesma milonga, retirar direitos, transformar o povo brasileiro em cada vez um povo escravo, sem direitos alguns, como diz o presidente, toda hora ele repete, né? Se a gente quer mais direitos e menos trabalho. Enfim, aquela milonga bem salafrárica de pessoas mancomunadas para assaltar o povo brasileiro. Bom, e aqui do lado as coisas continuam a acontecer. No Chile, embora o presidente chileno esteja totalmente em desgraça, eles vão ter eleições no dia 25 de outubro para fazer uma nova Constituição, para sepultar o entulho autoritário de Pinochet, o genocida Pinochet, a quem Paulo Guedes serviu. Então eles estão querendo sepultar essa página da história do Chile, resgatar direitos sociais. E agora o presidente, que está totalmente desgastado, pelo menos ele deu um lampejo para o setor produtivo chileno, introduzindo a partir de hoje a possibilidade da tecnologia 5G, que está entrando com tudo lá no Chile. E as televisões chilenas estão fazendo várias matérias. Eu peguei um trechinho aqui para vocês verem como é que anda o espírito do chileno em relação a essa mudança. Vamos lá. Dos cosas, 5G y una pantalla más grande. La industria ya se adelantó con los primeros equipos plegables. A primera vista son solo teléfonos, pero con un movimiento se convierten en tablets. Marca una nueva era en la telefonía, un nuevo gama de produtos que va un paso más allá del normal. Então, eles estão comemorando lá que entrou a tecnologia 5G, que é dominada pelos chineses, da empresa Huawei, que é uma empresa mista, né, privada com também participação do Estado. E aqui no Brasil, esse pessoal enlouquecido que dá sustentação nas redes ao governo, está atacando o vice-presidente porque ele deu declarações da importância dessa tecnologia também ser introduzida no Brasil. Não tem como, gente, o Brasil não adotar essa tecnologia, que é a tecnologia mais barata e mais eficaz. Os americanos estão fazendo lobby de todos os modos para que os países não recebam essa tecnologia, porque eles não detêm a patente, não detêm o mecanismo, eles não detêm o controle disso. Então eles vão tentar sabotar de todas as formas, e isso é uma coisa irreversível no mundo. E a gente vê, por exemplo, os fantasmas, o foragido Alan dos Santos, publicando no seu Twitter críticas ao vice-presidente da República, chamando-o de inimigo. Na verdade, ele é inimigo sim, mas o presidente também é inimigo, o ministro da Economia é inimigo, o presidente da Câmara é inimigo também, são todos inimigos do povo brasileiro, são todos sonegadores de direitos brasileiros, sem a menor competência para fazer qualquer coisa em relação ao povo brasileiro, porque são educados para praticarem o assalto contra os menos favorecidos, os menos articulados, né? E na Argentina, mais uma demonstração que é possível um governante preocupado com seu povo fazer alguma coisa absolutamente transformadora. Os argentinos conseguiram renegociar suas dívidas externas de uma forma muito interessante. Eles vão ficar 4 anos sem pagar os juros, sem pagar o principal, e depois eles conseguiram um desconto de 50%. Isso vai fazer com que os argentinos façam um grande programa de obras que começou também hoje, um projeto de habitação popular com grandes investimentos em habitações na Argentina inteira, que vai gerar milhões de empregos para os argentinos nessa área. Vamos acompanhar aqui um pronunciamento do presidente argentino em relação a isso, a perspectiva em que isso se deu, quem é que ele agradece no meio dessa história. Vamos lá. Nunca fuimos a una pelea, fuimos a resolver un problema y lo estamos resolviendo. Y gracias por esa comprensión. Gracias por la comprensión de los organismos internacionales. Gracias por la comprensión de más de 150 economistas que se sumaron a la propuesta argentina, entre ellos 6 premios Nobel de Economía. Gracias a la comunidad de Derecho, donde aparecieron la firma de los mejores abogados del mundo diciendo lo que la Argentina plantea es correcto. Estamos dando muestras de
que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y lo vamos... Gente, então, o que ele disse aí pra gente, né? Fazendo, assim, para quem não consegue pegar muito bem o espanhol, né? Ele disse, olha, tivemos o apoio de mais de 150 economistas que já ajudaram a gente a pensar sobre essa questão e pareceres de advogados do mundo inteiro na área da economia, até prêmios Nobel, né? Deram também pareceres e conseguiram se articular de uma forma pacífica, de uma forma inteligente. Isso vai representar uma grande economia para o povo argentino. Enquanto eles estão lá com esse tipo de inteligência, a gente tem aqui as demências no poder executivo e as demências espertas ou falsas demências que assaltam a economia do povo brasileiro. Muita gente fica dizendo assim, professor, você repete muito a questão do Guedes, a questão do Bolsonaro, enfim. Gente, mas olha só, se a gente não faz críticas que não são feitas pelos grandes meios de comunicação e não são percebidas também por muitas pessoas que estão na rede, realmente o assunto passa batido. E aqui, enfim, às vezes a gente não tem essa audiência toda, mas pelo menos os assuntos que a gente abordam aqui, né, nós abordamos aqui, eles vão com profundidade, eles vão com racionalidade, eles vão direto ao ponto. Eu só quero finalizar aqui, gente, mostrando como, junto dessa área econômica estelionatárica e área política, esse pessoal da ala insana que está nas redes, eles continuam a reverberar inimigos ocultos. Eles não conseguem enxergar os ladrões dentro do governo, os banqueiros dentro do governo, os bandidos estelionatários dentro do governo. E estão atrás dos chineses. Então, esse Oswaldo Eustáquio, que foi preso outro dia por conta desses escândalos das fake news, uma pessoa que é acusada de receber dinheiro para fazer reportagens falsas, foi até a Polícia Federal apresentar uma denúncia de espionagem chinesa no nosso país, né? E é o delírio dos delírios. Olha o trechinho aqui da criatura. Vamos lá. Esquemas de proporções mundiais. A reportagem esteve na sede da Polícia Federal neste sábado, junto com o seu advogado, Dr. Ricardo Vasconcelos. Lá na Polícia Federal, colocamos todas as situações para a delegada de plantão, que vai... Gente, esse pessoal, eles são num nível tal que eles vão até a Polícia Federal falar da conspiração chinesa, sem levar prova alguma, dizendo que eles estão querendo implementar o 5G, que é a empresa Highway, enfim, coisa que está acontecendo aqui do lado, os países estão aderindo isso e o cara nesse tipo de viagem. Eles deviam ter mais preocupações quando eles vão até a Polícia Federal, porque tem assunto lá que de repente eles levantam, né, o cara já fica por ali. Existem pessoas no mundo que defendem a não internação manicomial de pessoas com problemas psiquiátricos, né? Mas esse governo tem feito brotar tanta gente com problema na cabeça que eu fico até me perguntando às vezes se não era o caso de voltarmos a ter algumas clínicas específicas para pessoas com demências políticas, né? Eu deixo essa brincadeira, essa ironia no final para a sua reflexão. E, gente, não se incomodem com a repetição de temas. Às vezes chegam pessoas novas, é importante a gente sempre estar revelando, colocando as críticas, sobretudo as pessoas que ainda apoiam esse governo, que não percebem que estão sendo vítimas de assaltos promovidos por estelionatários a serviço do capital estrangeiro, de fundos de investimentos estrangeiros e também de benefícios, beneficiando negócios onde eles, no final da história, têm algum tipo de benefício pessoal. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!